Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023, às 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola, mais um alimento sólido da graça de Deus. Espero encontrá-los felizes, alegres, sorridentes, e que este dia possa ter sido o melhor dia da sua vida, independente do que ocorreu, porque é assim que os filhos de Deus, que têm o entendimento, que têm a mente ativada, entende, sabe que tudo é a vontade de Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus. Eu não quero dizer com isto que os nossos irmãos que ainda se acham aprisionados dentro dos templos religiosos, que eles não amam a Deus. Não é isso que eu quero dizer. Eles são filhos de Deus, eles são eleitos, eles são predestinados, eles são propriedades exclusivas de Deus, eles são espíritos perfeitos, eles já nasceram nova criatura. Só que eles não conseguem enxergar isto, porque ainda o véu está posto sobre o rosto de cada um deles. Eles ainda vivem debaixo de preceitos e doutrinas e achismo dos homens. Eles ainda vivem antes da cruz, praticando rudimentos, vive na prática de cerimoniais, ou seja, tudo aquilo que o Cristo Nazareno veio para fazer e fez, pois ele disse: eu vim para cumprir a lei, eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque todos judeus eram pecadores, porque se tornaram transgressores da lei, e pecado era transgredir a lei. Paulo diz que antes da lei havia pecado, sim, mas não era imputado porque não tinha uma lei que o imputasse. Eu vou dar aqui um exemplo. Já dei esses exemplos em outras mensagens. Por exemplo, um sinal de trânsito. Nós sabemos que o vermelho é para parar e o verde avançar. Digamos que não tivesse no Código de Trânsito uma punibilidade para aqueles que avançassem o sinal. O que aconteceria? Eles sofreriam, caso houvesse um acidente, as consequências daquilo. Por exemplo, poderiam morrer ou matar um outro. Poderia se ferir e parar em um hospital ou ferir alguém. Então, são essas as consequências, mas a perda dos bens materiais ou os prejuízos materiais. Mas nada. Não poderiam lhes tirar a carteira, não poderia lhes punir com dinheiro, não poderias levá-los presos. Por quê? Porque não tem uma lei para punir. Então, antes da lei ser estabelecida, dela ser dada por Deus, o pecado sim existia, mas não era imputado. Por que que o pecado passou a ser imputado no povo de Deus, que eram os israelitas? Porque havia uma lei. Lei para que eles pudessem seguir, obedecer. Deus deu a lei para o seu povo. 613 leis do Torá. Era um conjunto de leis, onde havia mandamentos, ordenanças, mas eles não conseguiam cumprir a lei. Deus não viu um justo nenhum sequer. Foi preciso que o próprio Deus se fizesse carne e viesse e habitasse entre eles. Entre eles quem? Os judeus.
E então o Cristo Nazareno, nascido de mulher, judeu, ele veio para cumprir a lei. Ele veio tão somente para buscar e salvar as ovelhas perdidas, porque eles estavam perdidos e precisavam de um Salvador, de um Redentor. Precisava que o Cordeiro de Deus tirasse o pecado de cada um deles, do mundo de Israel. Porque era comum, quando eles pecavam, quando eles transgrediam a lei, oferecer sacrifício pelos pecados cometidos. Era assim na lei do judaísmo. Era assim que os judeus tinham que fazer. Até que o Cordeiro perfeito, que era o Filho de Deus, nascido de mulher, pudesse morrer em favor de cada um deles, como assim aconteceu. Ele veio, cumpriu a lei e disse: está tudo consumado. E morre, pendurado num madeiro, derrama o seu sangue para que pudesse salvá-los. Mas ele ressuscitou. E agora é o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado. E nós que éramos gentios remanescentes, é aí que entra, é aí que começa a nossa história. A nossa promessa estava firmada em Abraão. É pela fé. As nossas conquistas foram na cruz. As nossas conquistas são espirituais. Os judeus sim tinham que fazer obras, porque fazia parte de todo esse processo. Mas nós não, é por fé, tão somente por fé. Já nascemos nova criatura, já nascemos perfeito nele. Mas os religiosos evangélicos não entendem isso, porque o véu ainda está posto. A mente está cauterizada, os olhos espirituais estão fechados, ainda não foram abertos. Eles precisam de fazer obra como fazem, eles precisam de buscar autojustiça como buscam. É o tal de fazer e o tal de deixar de fazer. Por que isso? Porque eles estão voltados para as obras, assim como os judeus estavam também voltados para as obras. Obras estas que eles não conseguiram cumprir. E depois da cruz, os gentios remanescentes, que nasceram nova criatura perfeito neles, não têm um entendimento, e então ficam nessa de querer aceitar Jesus como Salvador, quando foi Ele quem nos escolheu, quando foi Ele quem nos amou primeiro, quando foi Ele que nos elegeu nele, nos predestinou e nos tornou filho por adoção. Eles são, mas eles não entendem isso, eles não compreendem isso. Eles entendem que precisam se arrepender de pecados. Como eu já disse e vou dizer muitas vezes, pecado era a transgressão da lei. Quando eles entendem que precisam de batizar em águas, porque era um procedimento do judaísmo, e todos os judeus, quando criam, eram batizados para que os seus pecados fossem remidos, e isso fazia parte da lei judaica, fazia parte do conjunto de leis do judaísmo. Mas nós não precisamos de passar por batismo em águas. Eles entendem que tem que uma vez por mês comer do pão e beber do suco de uva, pois eles dizem que estão trazendo a memória do Cristo que está vivo, que ressuscitou de dentre os mortos e está vivo para sempre, como o próprio Jó, ele já dizia, capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele há de se levantar sobre a terra. Ele vive e vive para sempre. Ele ressuscitou. Ele hoje é Espírito. Mas eles não entendem isso, ainda ficam seguindo o Cristo Nazareno, o antes da cruz. Então eles precisam de um conjunto
de leis, um conjunto de normas, um conjunto de procedimentos para que eles possam entender, aspas, essa salvação pregada e ensinada por eles. É assim que eles veem, é na carne. A carne precisa se santificar, a carne precisa se consagrar, a fim de que sejam salvos. Sabe quando é que eles vão conseguir? Nunca! Nunca! Porque ninguém nunca conseguiu essa tal perfeição na carne. Mas eles tentam buscar essa perfeição na carne. Deus não é nosso Pai na carne, é Pai dos Espíritos. Ele não nos vê na carne. Aí eles dizem assim, então eu posso fazer de tudo o que eu quiser, porque é assim que eles enxergam a graça de Deus. O Evangelho do Cristo ressuscitado, como se fosse uma libertinagem. Porque eles não entendem o que é liberdade no Espírito, porque eles não entendem o que é liberdade nele, no Cristo ressuscitado, que é Espírito. Então eles falam em libertinagem. E eles ficam preocupados com essas coisas daqui deste mundo, com as coisas da carne. Porque são essas coisas que eles buscam. Mas nós que somos espirituais, nós que temos a mente ativada, o entendimento dado tão somente pelo Espírito Santo, entendimento esse que não conseguíamos encontrar na faculdade de teologia, nas aulas das escolas bíblicas dominicais, nos ensina e nas pregações, aspas, dos pastores, porque somente o Espírito Santo é quem dá o entendimento. Somente Ele é quem dá o entendimento. Paulo enxergou isso quando encontrou o Cristo ressuscitado, quando Ele lhe apareceu. Paulo, que era judaizante, conhecedor da lei, mais do que muitos, ou mais do que todos. Mas quando ele encontra o Cristo ressuscitado, ele olha para trás e vê que tudo quanto ele adquiriu, o seu conhecimento, aquilo de nada serviu, de nada teve valia. E então ele considerou tudo como esterco. E ele disse, agora eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação. Ele procurou agora crescer em graça e no conhecimento de Deus. Descansar tão somente no Senhor. Andar e viver por fé. E é assim que nós, filhos de Deus, devemos nos comportar, porque nós somos guiados e dirigidos por Ele. Então o tema é pedir perdão a Deus de quê? Se somos espíritos perfeitos. Há um conflito de raciocínio grande entre os filhos de Deus quanto a essa questão de perdão. É um tal de pedir perdão a Deus por tudo, tudo é motivo de pedir perdão a Deus. Nas suas orações, te peço perdão disso, me perdoe por obras, pensamentos e ação. A religião ensina que devemos pedir perdão a Deus. É isso que a religião ensina. Se eu sou espírito perfeito, se o meu espírito é o templo da habitação de Deus, dá para você entender isso? Se Ele mora e habita em mim, como vou pedir perdão a Deus? Se Ele, com o seu Espírito em mim, testifica que eu sou seu filho. Mas a religião diz que tem que pedir perdão a Deus. E é assim que os religiosos evangélicos principalmente ficam pedindo perdão a Deus. Os católicos romanos também. E muitos de outras religiões. E esse procedimento é feito por eles nas suas orações constantemente. Quando se tem o entendimento da graça, nós temos o raciocínio que não temos que pedir perdão a Deus. Então nós não vivemos em conflito, porque entendemos que somos espíritos perfeitos, que já nascemos novas criaturas. E temos o entendimento que é no nosso espírito que Ele habita.
que nós não somos isso que vemos ou que dizem que somos. O nosso espírito está aqui apenas revestido de carne e sangue. E por sermos espirituais, guiado e dirigido pelo Espírito Santo, nós não buscamos as coisas da carne, mas sim as coisas do alto, as coisas de cima, como está escrito em Colossenses 3:1, buscai as coisas do alto, as coisas de cima, e não as coisas da terra. Sei que isso choca muitos religiosos, principalmente os evangélicos, que foram ensinados que se tem de pedir perdão a Deus. Eles vão me criticar. Eu imagino os comentários que alguns deles farão no meu canal. Eu imagino quantas críticas eles me farão pelo fato de eu estar dizendo isto. Aqui deu que o espaço vai acabar, mas eu vou gravar a sequência se isso ocorrer. E será então 2 mensagens hoje, uma dando continuidade à outra. E no catolicismo romano, o que eles fazem? Eles pedem perdão a um sacerdote. A graça diz que somos perfeitos nele. Para Deus não somos carne e sangue. Para Deus nós somos espíritos perfeitos. E Deus não é pai da carne, sim dos espíritos. E o espírito nunca esteve em estado de salvação e nem em estado de condenação. Eles, os religiosos, não entendem o antes da cruz. E o depois da cruz, eles não entendem, por isso vivem ainda nessas práticas. Não sabem discernir o Nazareno do Cristo ressuscitado. O Nazareno, obras, lei. E o ressuscitado, fé, espírito. Então, os que viveram antes da cruz, que viveram debaixo da lei, da maldição do pecado, que viveram a transição da lei para a graça, eles sim precisaram do perdão. Mas já nós, os gentios remanescentes que nascemos depois da cruz, nascemos novas criaturas e perfeito nele. Essa é a palavra de hoje. Se você gostou, dê um like. Se você gostou, distribua, divulgue e compartilhe. Se você gostou, se inscreva no meu canal. Então, concluindo, nós não necessitamos de pedir perdão a Deus. Como antes, eles que viveram antes da cruz, que viviam debaixo da lei, os judeus, eles sim precisaram de pedir perdão a Deus. Os que nasceram depois, o pecado já havia sido aniquilado. O pecado já havia sido aniquilado. Ele aniquilou o pecado dos judeus na cruz, porque somente os judeus se tornaram pecadores porque eram transgressores da lei. O perdão, querido, já havia sido concedido. Ele concedeu o pecado ao seu povo na cruz. E esse perdão do pecado que ele concedeu ao povo judeu foi eterno, para sempre, para sempre, para sempre. Hoje não há mais judeus, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem gentios. Hoje há um só povo, os filhos de Deus. Todos nós somos os filhos de Deus. Somos um só nele. E ele é Senhor e Pai de todos. Sabe por quê? Que eles já receberam perdão? Porque o juízo final já veio sobre eles no ano 70. Esta é a palavra. Só entende quem tem mente ativada. Só entende quem é dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Só entende quem não tem mais o véu sobre o rosto. Só entende quem cresce na graça e no conhecimento de Deus. Só entendem aqueles que reconhecem Deus como único e soberano, Pai de todos, que reina sobre tudo e todos. Que a honra, o poder, a glória e o louvor é tão somente dele. Que ele não tem adversário, que ele não tem inimigo, que ele não guerreia com quem quer que seja. Ele é único. Só esses podem entender que não devemos mais pedir perdão a Deus. Perdão é entre nós. Se eu errar com o meu próximo, se eu errar com o meu irmão, sim, eu tenho que pedir a ele e ele a mim. Isso é coisa de nós aqui. Se erramos contra o nosso irmão, temos que pedir perdão sim ao nosso irmão.
independente de credo, de religião, independente de qualquer coisa. Isso é coisas entre o ser humano. Reconhecer que errou. Isso é bonito, isso é lindo, isso é importante. Mas no campo espiritual não. Quem tinha que ser perdoado eram os judeus, que se tornaram transgressores da lei, pecaram contra Deus. E eles foram pecado e receberam o perdão eterno para sempre. Agora todos somos nova criatura, todos somos espíritos perfeitos nele. Então o tema é pedir perdão a Deus de quê? De quê? Se não somos pecadores, se não somos transgressores da lei, se nós somos guiados e dirigidos por Ele, orientados por Ele, se pensamos nas coisas do alto, de cima, se não estamos voltados para as coisas desta vida, se estamos buscando tão somente as coisas de Deus, pedir perdão a Deus de quê? Se somos espíritos perfeitos. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Você que não é inscrito, se inscreve. Me ajude a fazer esse canal crescer, no intuito de levar esta pérola da graça de Deus aos nossos irmãos. Olha, hoje eu amo de verdade os meus irmãos que estão lá, nas denominações, nas religiões, sejam elas evangélicas ou não. Hoje eu amo de verdade eles. Eu quero que eles sejam libertos desse jugo da escravidão, desses fardos pesados. Eu peço a Deus que eles vivam essa liberdade plena no Espírito, que eles cresçam em graça e no conhecimento de Deus, que eles saiam de debaixo de jugo e fardo de homens, e entendam que todos nós somos um só, somos todos iguais. Ninguém é mais do que quem quer que seja. Nós não temos nenhum homem que são simples mortais, com autoridade, aspas, dada por Deus, aspas, sobre a vida de quem quer que seja. A autoridade única é o Espírito, o Senhor é o Espírito. E eles ainda são capazes de dizer que eu sou falso profeta. Uma mensagem dessa, eles nos chamam de falso profeta, de anticristo, de desigrejado, de desviado. E que se Jesus, aspa, voltar, nós vamos para o inferno. O inferno deles, que é com lago de fogo, lago de fogo. Esse é o inferno deles. Sim, nós vamos para o inferno, mas é sepultura. É o lugar para onde todos nós iremos, e de lá nunca mais vamos subir. O Espírito, sim, esse vai voltar para Deus. O Espírito perfeito. Esta é a palavra. Esta é a palavra. É o alimento sólido. Hoje somos adultos. Não somos mais criança. Não vivemos alimentados por leite, como eles são dentro desses lugares. Beijo no seu coração, um forte abraço. Me ajude. Vamos fazer esse canal crescer. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.